Antes mesmo de abrirmos os lábios para orar, é necessário aquietar o coração e lembrar das promessas eternas de Deus. A vida nesta terra nunca será isenta de desafios, porque, enquanto caminharmos aqui, enfrentaremos temores. O medo é real e insiste em nos cercar, tentando nos paralisar, roubar nossa esperança e sufocar a fé que Deus plantou em nós. Ele não escolhe rostos ou posições sociais, alcança ricos e pobres, líderes e servos, fortes e frágeis. Não é domínio exclusivo dos fracos, pois até os mais valentes sentem sua pressão. O perigo está em permitir que ele coloque algemas invisíveis em nossa mente, transformando dias que poderiam ser de vitória em prisões de desânimo. Mas existe um caminho mais alto: escolher a fé. Quando recordamos que o Senhor caminha conosco, mesmo nos vales mais sombrios, percebemos que nunca estamos sozinhos. Emanuel, Deus conosco, é a verdade que sustenta cada passo. Foi assim desde o princípio. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Mateus 1:23. Esse nome não é apenas título, é certeza viva de presença e cuidado. Mesmo em noites de lágrimas, o Senhor continua sendo abrigo. Ainda que nossos olhos enxerguem o caos, nosso espírito pode descansar na fidelidade dele. É por isso que, em vez de dar voz ao medo, precisamos declarar confiança. O foco correto não está nas circunstâncias, mas nas promessas imutáveis do Pai. Se você crê que Deus está contigo em todo o tempo, escreva amém nos comentários e declare sua confiança nele. Quando tiramos os olhos de Deus, o medo rapidamente toma espaço, obscurecendo nossa visão. É como uma névoa densa que nos faz perder de vista quem somos, onde estamos e em quem devemos confiar. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel após serem libertos da escravidão do Egito. Deus havia demonstrado seu poder enviando 10 pragas e conduzindo-os em triunfo, mas diante de um novo obstáculo, eles se desesperaram. O Senhor ordenara que acampassem perto do mar, em Pi-hahirote, entre Migdal e o mar, e parecia que tudo estava indo bem. Porém, o faraó, humilhado e vencido, não aceitou a derrota. Movido pelo orgulho, reuniu seus melhores guerreiros, 600 carros escolhidos e todo o exército do Egito. O barulho dos cavalos e rodas ecoava atrás dos israelitas. E quando eles viram a poeira levantando, o pavor tomou conta. Gritaram contra Moisés, acusando-o de levá-los ao deserto apenas para morrer. A memória da vitória recente foi engolida pela ansiedade do momento. Quantas vezes também nos esquecemos de livramentos passados por causa da pressão presente. O medo nos faz perder o equilíbrio e até duvidar do cuidado de Deus. Mas assim como no deserto, o Senhor não nos abandona quando nos sentimos encurralados. Ele deseja que confiemos, mesmo quando a ameaça parece maior que nós. Se você crê que Deus é maior que seus inimigos, declare glória a Deus nos comentários. Os israelitas estavam diante do mar, e atrás deles vinha o exército mais poderoso da época. Humanamente não havia saída. O pânico fez com que suas palavras revelassem incredulidade. Era melhor termos ficado como escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. Assim fala o medo, sempre tentando convencer que é mais seguro permanecer acorrentado do que confiar na liberdade que Deus oferece. Mas Moisés, cheio da presença do Senhor, levantou a voz com firmeza e declarou: não tenham medo, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo jamais verão novamente. O Senhor lutará
por vocês. Apenas acalmem-se. Êxodo 14, 13-14. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos de que a fé é a chave que abre portas em situações impossíveis. O mar ainda estava fechado diante deles, mas Deus já tinha decretado a vitória. Quando aprendemos a descansar nas promessas divinas, não precisamos nos desesperar. O medo paralisa, mas a fé movimenta céus e terra. Muitas vezes, antes do milagre acontecer, Deus nos pede apenas uma coisa: silêncio e confiança. Não é fugir, nem lutar com as próprias forças, mas permanecer em paz, sabendo que Ele está no controle. O Senhor nunca perde uma batalha, e quem espera nele jamais será envergonhado. Se você confia que Deus luta suas batalhas, escreva: "O Senhor é minha vitória" nos comentários. Em vez de verbalizarmos os nossos medos, precisamos aprender a declarar a nossa fé. A diferença entre o povo e Moisés era a intimidade com Deus. Enquanto a multidão se desesperava, o servo do Senhor permanecia firme, pois conhecia a voz daquele que nunca falha. Assim também é conosco. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais crescemos em confiança e menos espaço damos ao medo. É um processo de relacionamento. Ninguém nasce sabendo confiar. Aprendemos a cada passo, experimentando a fidelidade de Deus em detalhes pequenos e grandes. O medo pode gritar forte, mas a voz de Deus é sempre mais poderosa. A Escritura nos lembra: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 4:1 e 10. O motivo de não temermos não é porque a vida será fácil, mas porque nunca estaremos sozinhos. O Senhor não é uma força distante. Ele é Pai presente, amigo fiel, conselheiro íntimo. Ele conhece cada detalhe da sua dor, cada lágrima, cada pensamento que você não compartilha com ninguém. E mesmo assim, continua ao seu lado. O medo nos convida a fugir e nos esconder, mas Deus nos chama a permanecer diante dele com o coração aberto, trazendo nossas fraquezas e preocupações. Se você escolhe confiar em Deus em vez de ceder ao medo, escreva: "Eu confio no Senhor" nos comentários. Quando o medo tenta nos dominar, nossa primeira reação natural é recuar, nos esconder e até fingir que tudo está bem. Mas o Senhor nos convida a agir de forma oposta, correr para os seus braços e abrir o coração sem reservas. É no altar da sinceridade que encontramos verdadeira libertação. Diante de Deus, podemos dizer: "Aqui estou, Senhor. Estes são os meus medos. Estas são as minhas fragilidades. Esta é a dor que carrego." Ele não se ofende com nossa transparência. Ao contrário, nos envolve em amor. É nesse encontro íntimo que recebemos forças para continuar. O Espírito Santo sopra coragem em nossos corações e substitui a inquietação por paz. O medo pode bater a porta, mas quem abre é a fé. Por isso, ao invés de meditar nas ameaças, precisamos declarar o que Deus já prometeu. Ele nos assegura que jamais nos deixará e que sempre nos sustentará. É promessa viva e Deus não mente. Mesmo diante de doenças, incertezas ou pressões diárias, podemos escolher confiar. Assim como o mar se abriu diante de Israel, o Senhor continua abrindo caminhos impossíveis hoje. A vitória não depende da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Ele é maior do que qualquer cenário que tente nos intimidar. Se você acredita que Deus abre caminhos impossíveis, escreva: "Deus é fiel" nos comentários. O medo sempre tenta nos convencer de que o futuro será apenas escuridão,
mas a palavra nos garante que o Senhor é luz em meio às trevas. Ele mesmo diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27, 1. Quando fazemos dessa verdade o nosso escudo, nenhuma ameaça consegue nos paralisar. Lembre-se, a fé não é ausência de medo, é decisão de confiar em Deus apesar dele. Foi assim com Davi diante de Golias, com Josué diante das muralhas de Jericó, com Daniel diante dos leões. Todos eles tinham motivos humanos para tremer, mas escolheram crer. E cada um testemunhou milagres que marcaram a história. Assim também podemos viver, não dominados pelo terror, mas guiados pela confiança em Cristo. O Espírito Santo nos capacita a enfrentar o que pareceria impossível. Ele nos ensina a declarar vitória antes mesmo de ver os resultados, porque sabemos que o Senhor está à frente. Nossa boca não deve repetir os gritos do medo, mas proclamar as promessas do Pai. O inimigo deseja que fiquemos calados ou reclamando, mas Deus nos chama a usar nossas palavras como sementes de fé que germinam em milagres. Se você decide usar sua boca para profetizar fé e não medo, escreva: eu creio nas promessas de Deus nos comentários. Cada vez que escolhemos confiar, um muro invisível de proteção é levantado ao nosso redor. A fé nos faz lembrar que não estamos sozinhos, que os céus lutam em nosso favor. A palavra declara: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Essa promessa nos assegura que nenhuma força contrária tem poder de vencer quem caminha com Cristo. O medo nos diz: você vai fracassar. Mas Deus responde: em Cristo, você é mais que vencedor. O medo grita: você está cercado, mas o Senhor garante: os anjos do Senhor acompanham-se ao redor dos que o temem e os livram. Salmos 34, 7. Cada versículo é um lembrete de que não precisamos enfrentar as batalhas sozinhos. Quando a ansiedade tenta sufocar, podemos descansar na certeza de que existe um Deus que nos sustenta com mãos poderosas. Ele não abandona, não falha e não chega atrasado. Talvez os cenários pareçam impossíveis, mas nosso Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Não importa o tamanho do gigante, o mar que fecha o caminho ou a prisão que tenta nos limitar, Deus sempre tem a chave da vitória. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Se você crê que Deus é sua proteção e vitória, escreva: Deus é meu refúgio nos comentários. Quando apresentamos nossos temores diante de Deus, algo poderoso acontece. Aquilo que parecia um fardo insuportável torna-se leve, porque Ele carrega conosco. A oração é a chave que abre portas de paz em meio ao caos. Não precisamos fingir força quando estamos fracos. O Senhor se aperfeiçoa justamente em nossas fraquezas. É quando reconhecemos nossa limitação que experimentamos o poder ilimitado de Deus. Paulo declarou: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12 e 10. Isso significa que nossa vitória não está baseada em habilidades próprias, mas na graça divina. Podemos entregar a Ele nossos medos sobre família, futuro, saúde, provisão e até os segredos que nunca contamos a ninguém. Cada lágrima derramada diante do Pai é vista e registrada. Nenhuma oração sincera cai no vazio. O Espírito Santo transforma nossos gemidos em intercessão poderosa. E enquanto oramos, o céu se move em nosso favor. O medo quer nos prender em silêncio, mas a oração liberta e enche nossa boca de louvor. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais nosso coração se fortalece.
até que o medo perca espaço e a fé se torne nossa resposta natural diante das lutas. Se você crê que a oração quebra cadeias de medo, escreva a vitória. Vem pela oração nos comentários. A cruz é a maior prova de que o medo já foi derrotado. Em Jesus, a morte, o pecado e todas as trevas perderam o poder. Ele declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Essa vitória não é apenas dele, foi compartilhada conosco. Por isso, a Bíblia afirma que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Isso significa que não somos escravos do medo, mas herdeiros da coragem celestial. Quando olhamos para a cruz, lembramos que nada pode nos separar do amor de Deus, menos nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem perigo algum. Essa certeza deve preencher nosso coração com ousadia para enfrentar qualquer desafio. Em Cristo, temos poder para viver livres, para caminhar em paz, para declarar que cada sombra de terror já não tem autoridade sobre nós. O medo pode tentar voltar, mas a fé nos lembra diariamente que Jesus já o venceu. Ele é o nosso libertador e a nossa rocha firme. Não precisamos viver encurvados, pois fomos chamados para caminhar de cabeça erguida, como filhos amados do Deus Altíssimo. Se você crê que Jesus já venceu todo o medo na cruz, escreva: sou mais que vencedor em Cristo. Nos comentários, Pai amado, chegamos diante de Ti com corações rendidos e gratos. Reconhecemos que muitas vezes o medo tentou nos aprisionar, mas hoje escolhemos viver pela fé. Declaramos que não seremos mais escravos da insegurança, da dúvida ou da ansiedade. Tu és Emanuel, Deus conosco, e essa é a nossa confiança. Assim como deste coragem a Moisés, ousadia a Josué e força a Davi. Pedimos que nos concedas a mesma determinação para avançar em meio às lutas. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para que a cada dia possamos enfrentar os desafios com esperança e declarar vitória, mesmo antes de vê-la com os olhos naturais. Senhor, guarda nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Quando as tempestades vierem, lembra-nos que Tu és o capitão do barco. Quando os vales escuros chegarem, lembra-nos que Tu és a luz que guia nossos passos. Obrigado, Pai, porque em todas as situações Tu permaneces fiel. Entregamos nossos medos, nossas famílias, nossos sonhos e nosso futuro em Tuas mãos. Que cada passo nosso seja testemunho vivo de que a fé sempre vence o medo. Em nome de Jesus oramos, confiamos e declaramos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém. Eu recebo nos comentários e compartilhe para que mais vidas sejam fortalecidas pela fé.